Jonathan Santos, canal BTV Esportes. Diniz, além do seu ponto de vista na avaliação da partida de hoje, queria que você pudesse falar o que mais te incomodou em relação aos resultados num dia que parece que deu tudo errado. Parece que o Vasco ia criar muitas oportunidades, não ia resultar em gol, ou também se foi as substituições no final que deixou o Vasco um pouco vulnerável a levar o segundo gol. Obrigado, Diniz. Primeiramente, boa noite. Eu acho que o Vasco ficou um pouco vulnerável, mas não acho que deu tudo errado no jogo. A gente não jogou mal, principalmente no primeiro tempo. A gente foi extremamente dominante. A gente jogou até muito melhor que o jogo do Cruzeiro, por exemplo, ou o jogo do Bahia, que faltou fazer o gol. E a gente, infelizmente, a gente favoreceu uma falta de concentração, de ceder o escanteio e depois a gente cometeu um pênalti. Então, o jogo ia virar 0-0. A gente foi muito dominante. A gente voltou para o segundo tempo também bem dominante, mas a gente não conseguiu fazer o gol. A gente faltou inspiração para a gente fazer o gol. A gente estava marcando bem e jogando bem. Depois da metade do segundo tempo, as substituições era um intuito claro de entrar alguém com mais inspiração, da gente conseguir ter mais controle e ter alguém para colocar a bola para dentro. E a gente perdeu organização e cedeu alguns contra-ataques e errou algumas bolas na saída, que era o risco que tinha que correr. Eu arrisquei a gente, no mínimo, empatar o jogo. Foi isso, minha avaliação do jogo é essa. Olá, Fernando, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Concordo com a tua avaliação, acho que o Vasco foi superior no primeiro tempo, o lance fortuito do pênalti acontece, e volta para o segundo tempo melhor. São 10 minutos que parecia que o gol ia sair a qualquer momento, ou o Vasco estava trabalhando para isso, um São Paulo nas cordas, sendo pressionado. E aí tem as substituições, e o Vasco, como você fala, se desorganiza. O Matheus França não entra tão bem individualmente. Queria saber de você se não é um pouco precipitada essa mudança com 12, 13 minutos. Não era melhor esperar um pouquinho, até 20 minutos do segundo tempo, para ver se o Vasco faria o gol na forma da organização que você levou do primeiro tempo para o segundo? Obrigado. Vocês estão fazendo esse tipo de pergunta? É um elogio, sempre. Não, elogio não. Vocês questionaram aqui a vida inteira que demorava para mexer. Não, eu acho que o Vasco precisa de um equilíbrio, né? E eu acho que hoje estava bem equilibrado. A gente não tinha um equilíbrio, a gente faltava inspiração para ter mais alguém para chegar. E o Matheus França era essa pessoa, porque ele sabe jogar nas pontas, sabe jogar de 8. Então ele entrou e hoje ele não entrou muito bem, mas assim, ele entrou muito bem em todos os jogos. A gente não estava jogando mal contra o Vitória no segundo tempo. O Matheus França entrou, uma função parecida, e a gente produziu mais. Mas assim, não adianta a gente achar, às vezes acontece de entrar mal. E aquele setor ali é onde conduz o time para fazer o time chegar mais vezes. E o Matheus França é um grande jogador. Ele tem entrado bem, está entrando na sua melhor forma agora, e tudo bem, vamos para a próxima agora. Mas a intenção era deixar o time ter mais um jogador para chegar, que a gente estava criando chance, mas não estava fazendo. Então, era ter um pouquinho mais com o Veguete. É um jogador finalizador, então a entrada do Veguete era um cara que a gente estava criando, um cara que é acostumado a fazer gol. E o Matheus, que é um meio atacante, mas que sabe jogar de 8, jogou na base de 8, já jogou outras vezes no Flamengo de 8, e entrou comigo de 8 e tem treinado bem de 8, além da função dele normal, que seria o substituto ali do Coutinho, ou do Nuno Moreira, ou pelo outro lado, um ponta meia. Mas as coisas acontecem, foi assim. E aí a gente foi perdendo, a gente não conseguia fazer o gol e foi perdendo um pouco de organização e também o time foi cansando um pouco, começa a dar um pouco mais de espaço e a gente foi, no fundo a gente foi perdendo a organização defensiva, não foi nem a questão, não foi de jogar mal com a bola, a gente começou a ficar mais distante para pressionar e aí o time foi ficando com menos chance de fazer o gol de empate e mais vulnerável para tomar o segundo. Diniz, essa derrota, ela traz o que de lição? Eu acho que a lição principal é o seguinte, a gente foi construindo, e foi difícil a gente sair da situação que a gente estava, incômoda, e a gente apontou o nosso nariz para cima, para subir. E a gente precisa agora assumir que é esse momento e encarar para frente que a gente tem um objetivo de avançar a tabela de classificação para poder chegar na Libertadores. E no jogo como hoje não é muito comum a gente ter o domínio que a gente teve no primeiro tempo e terminar o jogo com 1-0. Não são coisas fáceis de responder, porque quem assiste o jogo, você fala assim, não tem sentido terminar 1-0 para o São Paulo, o que aconteceu no primeiro tempo.
Aí é um time que tem, o time que tem mais posse de bola no campeonato. Se pegar os últimos jogos, o São Paulo foi superior na posse, jogando dentro e fora de casa. A gente conseguiu anular o jogo de São Paulo completamente no primeiro tempo e criamos chances. O Rafael foi bem e era um arremesso lateral fácil de ser marcado, a gente cedeu um escanteio. A minha preocupação maior no jogo de hoje era a bola parada. E a gente cedeu de um lateral fácil de marcar, a gente cedeu um escanteio e marcamos muito bom. Esse gol deu uma determinada no que ia acontecer no jogo para frente. A gente não conseguiu, a gente começou a criar no segundo tempo, voltamos bem. E eu não acho que na entrada, assim que o Matheus entrou, a gente caiu. Eu acho que não foi isso. Eu vou ver o jogo depois. Eu senti que o time começou a perder o ímpeto que a gente estava nos 20, 22 minutos do segundo tempo. Aí a gente começou a perder a organização, não estava pressionando tão bem, porque uma coisa está muito ligada à outra. A gente conseguiu ser dominante, a gente estava com um encaixe muito bom na marcação, principalmente de linha alta, a gente não estava precisando praticamente voltar o time para trás para marcar em bloco baixo. E a gente foi perdendo isso e perdeu as outras coisas como consequência. Diniz, boa noite. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. O Vasco hoje perdeu uma grande oportunidade de chegar próximo ao G6 ali, né, passar, pelo menos chegar próximo ao Fluminense e ao Botafogo. Como trabalhar o emocional desses atletas depois que o Vasco veio de grandes partidas, grandes vitórias, e em casa o Vasco deixa escapar esses 3 pontos. E se o Barros saiu por lesão, se preocupa para o próximo jogo diante da equipe do Botafogo. Obrigado, Diniz. Boa noite. Ele teve um entorse no primeiro tempo e fez gelo no intervalo, mas assim, a gente não foi só por conta disso. Assim, o jogo tinha dúvida de tirar ele ali ou tirar o Tietê na hora, mas ele tinha esse problema do entorse e ia ter que mexer ali. E o Tietê de 5, ele também ia dar mais celeridade para o jogo. Então, era uma opção que a gente tinha. E talvez o Barros depois não aguentasse o jogo todo. Ele pode ser que aguentasse também. E o Nuno Moreira também não estava mal no jogo. Só que a gente estava precisando de alguém que colocasse a bola para dentro. Então, a entrada do Vegante justificava. E o Matheus França, do jeito que ele entrou nos últimos jogos e pelo que ele tem produzido no treino, também era justificava a entrada dele. A gente está discutindo agora as substituições depois que o jogo aconteceu e o resultado não veio. Mas o Barros também saiu contra o Vitória. Ele não estava mal no jogo. Ele ficou o Tietê e o Coutinho jogou de 8. Aliás, o Coutinho terminou de 5 aquele jogo. Então, se a gente for comentar, eu falo isso na vitória, não é negócio. A gente vai ficar comentando o resultado em si, só se na hora que você vai entrar, tá, não. Se alguém falou assim, essas mexidas, na hora que mexeu, está tudo errado, tudo bem. Mas agora é fácil falar. Mas foi praticamente a mesma mexida do jogo do Vitória. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Eu quero lhe perguntar sobre a presença do treinador da Seleção Brasileira, o Carlo Ancelotti, hoje aqui em São Januário. Você conversou com alguns jogadores algo a respeito disso? Se teve algum tipo de influência a presença dele no desempenho em relação ao Paulo Henrique, ao Ryan, os jogadores mais cotados aí para a seleção? Se você acha que houve algum tipo de pressão, se os jogadores sentiram alguma coisa com a presença dele? E o que você achou da atuação desses jogadores possíveis cotados para a lista de amanhã? Se você acha que, se o Ancelotti viu o desempenho deles hoje, eles estão mais próximos de serem convocados ou não? Obrigado. Eu acho que não é por conta do jogo de hoje que o Paulo Henrique ou o Ryan vai ser convocado ou não. Acho que o Ryan merece ser convocado por tudo que ele veio construindo. E o Paulo Henrique, menos ainda, porque o Paulo Henrique já mostrou lá que ele tem condição de ser convocado. Então, eu acho que o Coutinho fez um bom jogo, tecnicamente. Foi muito lúcido, ele saiu porque estava cansado, mas eu acho que ele jogou muito bem tecnicamente. Acho que ele conseguiu fazer as funções que tinha que fazer. E hoje faltou para a gente inspiração. Faltou inspiração. A gente teve chance. Contra o Cruzeiro, se você pegar o jogo do Cruzeiro, nós criamos muito menos do que hoje. O gol do Ryan, por exemplo, foi um gol improvável do cruzamento de pé esquerdo do Paulo Henrique. O Paulo Henrique hoje cruzou um monte de bola de pé direito, da linha de fundo, da intermediária. Tive bola para trás, tivemos jogada de saída de escanteio que entrou. Daí tivemos um monte de jogada de escanteio de bola do primeiro pau, bola na trave, depois chute fora da área. E não entrou nenhuma bola. Então, assim, a bola não entrou. Teimou em não entrar e, às vezes, acontece como aconteceu hoje. Então, Gonçalo. Boa noite, Crespo. Luiz Cristo, do Fim de Jogo. Parabéns pela vitória. Qual foi a sua estratégia para segurar ou parar o Ryan, atacante do Vasco, hoje? É difícil. É muito difícil. Não, jogar contra o Vasco tem gente que joga muita bola, tem gente que tem jogadores que são muito rápidos,
muito rápidos. Então, teníamos que fazer um trabalho defensivo impecável, perfeito. A gente fez. Crespo, aqui no fundo, parabéns pela vitória. O São Paulo joga agora na Vila Belmiro. Eu queria entender